a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Ai, gente, que música linda. Bom dia, boa tarde e boa noite. Eu sou assim, viu? Eu escuto uma música e aí eu fico com ela na cabeça. E nossa, parece que ela não quer sair nunca mais. Eu só sossego quando eu vou lá e escuto. Não sei se acontece com vocês também, mas comigo é muito. E aí, enfim, né? Eu aprendo logo a letra. Olha, mas desde o nosso último encontro, né? Eu espero que tenham sido dias de paz, né? De saber lidar com as coisas que fugiram do seu controle. E eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre identidade. Como a gente se perde no meio do caminho quando a gente não sabe a nossa identidade. E a gente começa a conviver com as pessoas, né? E fica ali naquela de, querendo ou não, absorver, sabe? Tudo aquilo que está ao nosso redor. Tudo aquilo que as pessoas vão nos dizendo, né? Tudo aquilo que a gente vai vendo. Então, por isso que a gente precisa cuidar dos nossos ambientes, com as pessoas que a gente anda, né? Quando a gente não tem ali uma opção, né? Porque às vezes você precisa conviver mesmo com aquelas pessoas. Um exemplo, né? Um ambiente de trabalho, por exemplo, né? Você tem que conviver ali com aquelas pessoas, então você precisa estar bem firme na sua identidade, no seu propósito, né? Saber quem você é e influenciar, né? Querendo ou não, você vai também, né? Se deixar ser influenciado, mas saiba as coisas, né? Sempre lembrando dos seus princípios e dos seus valores. Mas tem coisas, né? Tem momentos que a gente pode escolher melhor o nosso ambiente. Então, selecione, sabe? Faça assim um filtro mesmo das pessoas que vão estar próximas a você, das pessoas que vão frequentar a sua casa, né? Sua casa é seu lugar sagrado. Não é qualquer pessoa, né? Que pode estar ali no celular, né? Participando ali das coisas. Você precisa tomar cuidado com isso, entende? Não tô falando para excluir ninguém, para, sabe, fazer, sei lá, separação, né? Não no sentido mal, mas você vai ter o discernimento, sabe? Quando você procura por clareza, por entendimento e por discernimento, você vai sentir, né? As pessoas, querendo ou não, elas têm uma energia, né? Eu não tô falando de nada místico, mas de algo, né, que é real, que você sente. Então, saiba filtrar o coração e a intenção das pessoas, né, para elas se aproximarem de você, porque você vai ser influenciado por isso. Mas eu queria ler aqui com vocês algo bem, sabe, assim, que fala assim, sobre identidade de uma forma assim tremenda. E tá lá em Mateus. Eu vou ler para vocês só o último versículo do capítulo 3, que é o 17. E a gente já vai passar para o capítulo 4. E aí vocês vão entender por quê. No versículo 17 do capítulo 3 diz assim: Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Aqui é exatamente no momento onde Jesus é batizado. E logo em seguida, no capítulo 4, já começa o que aconteceu depois do batismo de Jesus. No momento do batismo,
Jesus ouviu a voz de Deus dos céus falando: "Este é o meu filho amado, de quem me agrado." E aí no capítulo 4 começa falando da tentação de Jesus. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: "Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães." Jesus respondeu: "Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus." Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: "Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra." Jesus lhe respondeu: "Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor seu Deus." Depois, o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: "Tudo isto te darei, se te prostrares e me adorares." Jesus lhe disse: "Retira-se, Satanás, pois está escrito: Adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto." Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Gente, aqui é muito claro, né, que depois que Jesus teve o momento de ouvir, né, a voz de Deus falando que ele era o seu filho, ele foi levado para o deserto, né? Quantos de nós ouvimos coisas boas às vezes ao nosso respeito e depois a gente tá ali passando por um deserto sem entender por quê, sem entender como é que foi aquilo, né? Mas o próprio Filho de Deus, ele foi levado para o deserto assim que ele ouviu sobre a identidade dele. E aqui você vê que Satanás, muito astuto e muito conhecedor da palavra, ele vai tentar Jesus de uma forma que ele cria ali uma estratégia para usar a palavra de Deus. Porque é muito fácil quando a gente está passando por uma situação que a gente vê que aquilo é errado, né? E aí a gente vai lá e já consegue sair mais fácil. Mas quando, né, vem aquela coisa assim muito enfeitada, muito bonitinha e tudo mais, às vezes, se a gente não estiver atento, a gente deixa que aquilo chegue a nós e a gente, né, faz o que não deve, fala o que não deve, age, né, de uma forma que não é para fazer. E a gente precisa se atentar, porque você vê aqui como ele faz com Jesus, imagina com a gente, né? Ele não vai chegar, né, com aquela imagem, né, de chifre na cabeça, de tridente na mão, para te assustar, não. Ele vai chegar com aquelas coisas que ele sabe que agrada o seu coração. Por isso, né, que a tentação é daquelas coisas que já está aqui dentro, né? Porque, enfim, cada pessoa tem a sua coisa mais fácil de ser atraído, digamos assim. Então, ele sabe o que é que atrai seu coração, o que é que atrai os seus olhos. Você precisa ficar atento com isso, né? E Jesus aqui, ele foi levado para o deserto fazer, né, os 40 dias lá de jejum antes de começar o ministério dele. E ele estava com fome. Qual foi a primeira coisa que Satanás ofereceu? Né? Pão. E Jesus diz muito sabiamente, com a palavra de Deus, que nem só de pão viverá o homem. E é assim que funciona, né? Se você tiver a oportunidade, sabe, de fazer jejuns, de buscar, sabe, conhecer mais desse mundo do jejum, você vai ver como é maravilhoso, como te aproxima de Deus, como faz, sabe, você se desligar das coisas do mundo, inclusive, né, de alimento físico mesmo, porque você passa a ver a comida de outra forma, né? E depois, a outra tentação que ele fala, né, é sobre essa questão do, se joga, que Deus vai, né, tá ali, vai mandar os anjos dele te pegar. Mas para quê, né? Para quê? Jesus sabia que lá na palavra estava escrito que realmente ele dará ordem aos seus anjos.
Mas para que tentar o Senhor, seu Deus? Né? Como é que você... Vou dar um exemplo, né? Como é que você vai construir um prédio, né? Digamos assim. Ou você vai e compra lá um apartamento que é no 7º andar. E ele tem uma varanda, mas ele não tem proteção nenhuma na parte da varanda. Você vai tentar? Entende, gente? Deus é Deus, mas Deus não, sabe, ele não se mete. Ele faz milagres? Faz. Mas ele não se mete, sabe, nessas leis da física. Aprenda a respeitar as coisas, sabe? Não tente. Por que você vai, né? A pessoa, o que é que vai falar, né? Por que você vai, tipo, passar sem ser na faixa de pedestre, né? Se você tá vendo que vem muito carro, às vezes a gente quer apressar as coisas, né? Como todo ser humano, e quer passar assim num local onde você teve aquela brechinha ali entre os carros, ao invés de ir um pouco mais para frente, um pouco mais para trás e passar numa faixa de pedestre, né? Você corre aquele risco, né? Que o Senhor nos abençoe, que nunca aconteça nada. Mas isso é tentar o Senhor, seu Deus. Entende? Porque se a regra é aquela, então a gente precisa cumprir as regras. E aqui nesse mundo a gente tem as regras dos homens para a gente poder viver em sociedade de uma forma mais agradável, sem desrespeitar as outras pessoas, né? De uma forma que proteja a nossa vida. E Deus abençoa e honra essas coisas também, entende? Então, para quê, né? Se for algo assim, um acidente ou algo fora do normal, Deus pode intervir, pode fazer milagre, mas fora isso, não precisa você tentar, entende? E aí, o outro é na hora que ele oferece, né, o mundo, assim, né, as coisas todas. E aí a gente pode ficar naquela de por que Satanás estava oferecendo essas coisas, né? Se o mundo foi criado por Deus, se tudo é de Deus, mas ele teve essa permissão aqui, né? Ele tem essa permissão de estar no mundo, de querer tomar o nosso lugar, de governar o mundo, sabe? Mas Jesus sabia que, além disso, né, do adorar só o Senhor seu Deus e só a Ele prestar culto, Ele também, depois que vencesse a morte na cruz, as chaves da morte iam estar nas suas mãos. A chave, sabe, ia ser tudo dele. Então era questão de tempo. Jesus não precisava ser tentado por isso. Porque ele sabia, né, na verdade, que no momento certo tudo ia ser dado nas mãos dele. Então, isso aqui não é uma tentação. Do mesmo jeito, sabe, que a gente às vezes lê tanto aqui sobre as promessas, sobre as coisas que estão por vir. A gente recebe uma palavra específica de Deus dizendo, né, olha, vai tipo ser assim, assim, assim. E aí você fica naquela de, tá bom, Deus, e agora, né? Como é que é? Como é que é pra fazer? E é como se Deus ficasse em silêncio, como se ele se calasse ali naquele momento. Mas todo esse processo que você vai passar para chegar nessa palavra, ou para chegar, né, e viver as promessas, é exatamente o tempo que você precisa para estar se moldando, para estar se ajustando, sabe? Porque Jesus precisava vir, precisava morrer no nosso lugar para a gente poder ser liberto. Mas isso já foi feito. O que Deus precisava fazer, Ele já fez, sabe? E era a opção que Ele tinha depois que o homem se deixou seduzir pelo pecado lá no Éden. Era a opção que Ele tinha. E Satanás ficou furioso com isso, sabe? Porque quando Adão e Eva pecaram, era como se fosse uma vitória para Satanás de dizer assim, olha Deus, tá vendo? Tu fizeste aí esses dois que tu amas tanto, mas eles agora já fazem parte do meu mundinho. Eles se rebelaram contra ti como eu me rebelei. E ele sabia, né? Tinha assim, penso eu, né? Um entendimento que assim, ou
Deus ia ter que aceitar o homem pecador daquele jeito, né? E achar bonito as coisas de Satanás, ou então ele ia ter que fazer algo assim grandioso para poder, tipo, ou destruir, sabe? Adão e Eva, para poder construir uma nova, né? Digamos assim, uma nova geração. Mas não, Deus não pensou na destruição de Adão e Eva. Ele amava tanto o ser humano que o plano dele foi exatamente, sabe, mandar o seu filho para morrer no nosso lugar. Então nós somos muito, 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 muito preciosos. E é isso, sabe? A gente precisa ter o entendimento dessa identidade que tem aqui. Quando a gente abre a nossa mente para ter um entendimento e saber quem é que eu sou, sabe? O que é que eu estou fazendo aqui? Quando a gente começa a responder essas perguntas, é que as coisas todas começam a fazer sentido na nossa cabeça. Então, se o próprio Filho de Deus, né, depois de ter ouvido o que ouviu, foi tentado a fazer coisas ali que, mesmo baseado na palavra de Deus, não era legal, não era o momento, não era, sabe? Teve o discernimento de saber dividir as coisas, saber separar as coisas. Então, nós precisamos ter isso também, entende? Você precisa sempre lembrar que do jeito que ele escutou, né? Que ele escutou que era o Filho amado de Deus, você também é. Você também é. Sabe? Amado, escolhido, perdoado. E não dá, gente, para viver fora disso, porque tudo vai, sabe, te levar para caminhos que você não foi criado para viver. Quando você escolhe, quando você decide estar, sabe, debaixo de uma palavra, debaixo, sabe, da sua identidade, da autoridade de Deus, é a melhor coisa que você faz da sua vida. E é quando você abre os olhos para isso, que você consegue viver coisas extraordinárias. E eu espero, sabe, que isso faça a diferença para você, que você se deixe, sabe, ter uma mente transformada, porque sem transformação de mente, a gente vai viver na nossa vida de qualquer jeito, vai ser um levantar de manhã e, sabe, viver ali no automático, tipo, ir trabalhar, sabe, voltar para casa e chegar cansado e não ter propósito nenhum de vida. E você não foi criado para isso. Você foi criado para desfrutar, sabe? Mesmo em meio a um dia corrido, a um dia produtivo, você foi criado para desfrutar. Então, aproveite isso. Só que você só vai aproveitar quando você viver em renovação de vida. E você precisa, né, ter esse discernimento. E eu espero, né, que essa palavra possa ir no fundo do seu coração e que você seja muito abençoado, que esse restante de semana seja assim, sabe, cheio de boas notícias, que você possa ser produtivo, que você possa viver uma transformação de mente e que Deus te abençoe.